Bom, vamos então conversar um pouquinho a respeito do tipo de paciente, né? Nós já falamos então as principais indicações, as vantagens, até algumas limitações para fazer a cirurgia guiada. Comentamos sobre a tomografia e o escaneamento intraoral e o fluxo de trabalho para esse tipo de planejamento. Agora a gente vai identificar basicamente como que a literatura divide os nossos pacientes para que a gente consiga saber qual exame solicitar e como trabalhar com essas imagens. Como vocês podem observar, a gente vai dividir didaticamente 3 tipos de pacientes de acordo com o desdentamento que ele tem. O paciente que é muco-suportado, o paciente que é dentomuco-suportado e o paciente dento-suportado. Como nós já sabemos, existe uma gradativa divisão e aí essas divisões são bastante inerentes ao tipo de paciente que a gente tem. Quando a gente tratar de uma arcada, por exemplo, como vocês estão observando aí, dento-suportada, esse é o clássico caso que a gente vai tratar em cirurgia guiada. É um caso um pouco mais simples, mas ele é bastante previsível, porque a gente vai ter um apoio da guia cirúrgica nos dentes do paciente e não em mucosa. Para esses casos, então, nós vamos sempre solicitar 2 tipos de exame. A tomografia computadorizada, que é o exame padrão, e o escaneamento intraoral desse paciente. Além do escaneamento da tomografia, a gente está lidando muitas vezes com alguns pacientes que têm peculiaridade de desdentamentos na região posterior ou mesmo poucos elementos dentais presentes na cavidade oral. Nesses casos, é sempre importante bater um papo com nós da Central de Planejamento, porque existem particularidades que podem limitar a técnica para o planejamento em cirurgia guiada. Quando isso acontecer, o cirurgião dentista ou mesmo pode conversar direto com a nossa Central de Planejamentos, ou como a gente tem aqui, alguns exemplos é que pode ser realizada uma moldagem da arcada de interesse. Nesse caso, o escaneamento vai ser realizado no modelo de trabalho e não mais diretamente dentro da boca do paciente, porque a gente sabe as grandes limitações que existem quando a gente pensa em escaneamento de mucosa. Uma das características, como vocês podem observar nessa imagem, é observar a quantidade de informações que o planejamento digital nos dá. Como eu citei anteriormente, a gente tem a possibilidade de planejar o dente encerado. Nós podemos observar a distância, né, entre o próprio implante e estruturas importantes, como aqui o nervo alveolar inferior. A gente tem uma riqueza de detalhes da tomografia e a própria aglomeração, né, de tomografia e escaneamento intraoral. Então vejam vocês como é importante, como é rico a qualidade desses exames e como fica fácil a gente conseguir pensar numa posição ideal de implante quando tratamos de exames tridimensionais. Aqui, mais uma vez, a gente já tem o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Basicamente, a gente já vê visualização realmente em relação ao que foi planejado previamente e a guia cirúrgica ao lado, mostrando a fidedignação realmente, né? A fidelidade desse planejamento em relação ao que já tem em termos de software e tudo mais. Um outro caso, então, esse aqui é o caso mais simples, digamos assim, né? Que é o paciente que é dentado, suportado, mas assim, ele tem um desdentamento ali que não é um desdentamento total. Para os casos, né, que nós temos o desdentamento total, aí sim a gente precisa tomar alguns cuidados importantes. Por quê, Renata? Porque a gente não tem como fazer um escaneamento de uma mucosa desdentada total. A gente sabe das limitações, nós temos resiliência de mucosa, então o escaneamento é totalmente dispensado nesse tipo de exame. Para que a gente consiga fazer um correto alinhamento desses exames, nós vamos precisar criar um anteparo de contraste, que lá no software vai ser desenvolvido exatamente para a gente conseguir acoplar a tomografia com esse anteparo. E o que seria, né? Qual seria esse anteparo, né, Renata? Como vocês podem observar, pode ser a própria prótese total do paciente ou um guia que vai ser confeccionado com essa característica de algumas marcações em gutapercha que trarão esse contraste que a gente precisa. Importante, sempre quando nós pensarmos em guia cirúrgica, ela é a cópia do nosso guia radiográfico. Então essa prótese ou esse guia precisam estar extremamente adaptados, com uma oclusão balanceada, correta dimensão vertical, porque isso é que vai guiar a nossa guia cirúrgica, né, lá na frente. Então o planejamento, como ele vai ser um planejamento bastante importante, bastante afinco, a gente precisa também garantir que o nosso planejamento reverso seja compatível com a qualidade que a gente espera. Então olha lá, 3 a 5 marcações em gutapercha, de preferência desniveladas, e sim, se possível, colocar um registro oclusal para que esse paciente possa fazer a tomografia em posição com esse anteparo. Então, para o paciente desdentado total, o protocolo é chamado dupla tomografia. Então, nós teremos um paciente com a prótese total em posição e as marcações, e uma outra tomografia apenas da prótese total. E aí no software a gente vai ter o trabalho, né, entre aspas, de fazer
esse apinhamento, né, digamos assim, alinhamento dessas duas tomografias e garantir um planejamento adequado.